Boa noite. Quem for entrando, eu vou esperar vocês entrarem. Enquanto isso, eu vou ajeitando aqui. Olá, podem ir entrando. Sejam bem-vindos. Olá, Renatinha. Ótimo, deixa eu já chamar a nossa convidada. Sejam todos bem-vindos. Estão me escutando? Tá bom o áudio? Olá, boa noite. Olá, boa noite. Tudo Você bom? tá? Não tem nem como chamar a doutora Renata. Nada disso. Tá todo mundo entrando, sejam todos bem-vindos, né? Nesse tempinho, acho que a gente pode começar. Olá, Patrícia, Ana Paula, Roberta, sejam todos bem-vindos. Samanta, Drica. Então, hoje eu convidei para a gente ter esse papo, acho que de um tema, às vezes, tão importante e não valorizado por muitos, né? Quando a gente pensa tanto em doença, às vezes a gente esquece desse pilar da nossa saúde, que é o sono, né? E isso me chamou mais atenção ainda hoje quando eu fiz a enquete, perguntando sobre sono, né? E você vê que muita gente tinha queixas de sono, e quando eu perguntava se alguém tinha ido a um profissional já da medicina do sono, 100% respondeu que não. Então, assim, isso me chamou muita atenção. Eu acho que é uma especialidade ainda pouco conhecida por muitos, né? Então, acho que também esse papel aqui da gente divulgar para todo mundo, né? E você poder explicar um pouco até como você consegue ajudar. E acho que vai ser muito produtivo, né? Para quem não conhece, eu e Renata somos amigas de longa data, né? E, inclusive, tivemos uma experiência, a gente morou fora junto. E depois nosso laço cada vez sempre se estreitou mais. Então, para mim é uma honra estar com você aqui, né? Tanto como profissional como amiga. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa de quem você é como profissional? Mário, primeiro eu quero agradecer pelo convite. A gente está tentando e ensaiando essa live já faz muito tempo, É né? verdade. Mas graças a Deus deu certo e tudo tem o seu tempo. É um prazer para mim a gente estar conversando, porque a gente é muito amiga e a gente se admira muito. Eu te admiro muito como profissional e como pessoa. Então, realmente, a gente tem a mesma linha de pensamento. Então, por isso que a gente troca tanta figurinha. E, com certeza, a gente tem uma história longa, além da nossa experiência de morar junto, fora. A gente fez faculdade junto, a gente viveu a mesma época a nossa formação em São Paulo. Inclusive, eu fiz residência lá em São Paulo, na Universidade Federal, onde a Mari fez a nefrologia lá. Então, até nisso, a gente estava junto e hoje continuamos aí nessa linha. Então, estou muito feliz de estar aqui, podendo compartilhar um tema que eu simplesmente amo. Ótimo. E é bom deixar claro também para quem está assistindo que essa especialidade ela pode ser feita por alguns tipos de médicos, né? Sim, E com aí a certeza. Renatinha, ela é otorrino, essa é a especialidade primária dela. E aí quem é otorrino pode se subespecializar em sono, que é o caso da Renatinha, doutora Renata. Isso, eu sou otorrino de formação e eu fiz otorrinopediatria também e fiz medicina do sono. Para ser médico do sono, o sono ele é a medicina do sono é considerada uma área de atuação, ou seja, é como se fosse uma subespecialidade. Você precisa de uma especialidade antes de fazer essa formação. Então, no meu caso, eu sou otorrino. A pessoa que faz sono também pode ser pneumologista, psiquiatra, neurologista e psiquiatra e neurologista basicamente essa. Se eu Pneu, não vou esquecer. Pneumologista, Pediatra também faz a parte de sono de criança. Então, tem algumas outras áreas que acabam fazendo também essa formação. É algo mais recente mesmo. Então, foi definido de 2011 para cá, o CFM autorizou, né, no Brasil. Então, realmente é uma área nova em termos de estudo, mas o sono, né, é algo inerente a nós humanos e o estudo dele realmente vem sendo mais recente, nos últimos 10, 20, 30 anos, mais rico
em artigos e estudos e conhecimento relacionado ao nosso sono. Perfeito. Esse aqui é um canal que eu tenho que a gente fala muito de nefrologia. Mas nefrologia tem tudo a ver com saúde, porque é dessa forma que a gente cuida do rim, né? Cuidando de toda a saúde como um todo, desde a alimentação, exercício físico e o sono, né? E muitas vezes a gente fala pouco disso, né? Então, primeiro eu queria que você explicasse para todo mundo por que é tão importante o sono, né? Ter um sono de qualidade. Então, o sono, como a gente sabe, ele é uma necessidade básica nossa, como ser humano, como comer, como beber água. Então, a gente dormir para sobreviver. Então, durante o sono, inicialmente nos estudos, entendiam que, antes dos estudos, as pessoas achavam que o sono não tinha muita função. Você dormia, era para descansar no outro dia, durante o dia que as coisas aconteciam, de forma metabolicamente falando. Porém, durante o sono, a partir do momento que começou a olhar mais para ele, viu quanto ele efetivamente é importante, porque o sono ele faz com que a gente se recupere física e mentalmente. Ele restaura as nossas funções, durante o sono alguns hormônios são produzidos e outros não. Tudo isso são regulados por neurotransmissores cerebrais. E além disso, a gente pode... tudo isso é sincronizado com a luz, o escuro, o dia, a noite. Então, tudo isso é uma orquestra perfeita que deixa com que a gente se mantenha saudável, feliz, num bom estado físico e emocional. Então, a partir do momento que uma pessoa não dorme bem, ela também não fica bem. Seja física, emocional, tendo doenças ou qualquer problema mesmo, que às vezes, quando vem o problema, nem sempre a pessoa associa que o sono pode ter contribuído para isso. Então, nesse contexto, eu deixo aqui o meu apelo para quem realmente não tem uma boa qualidade do sono, que procure entender um pouco melhor como procurar ajuda, com orientações básicas que a gente vai até compartilhar aqui, mas que além disso, se não tiver conseguindo lidar com isso, procure realmente um especialista. Perfeito. E depois disso eu gostaria de saber, para que quem esteja nos assistindo ou for nos assistir depois, como essa pessoa sabe que o sono dela está normal? O que seria normal, né? A gente conta pelo tempo de horas que dorme, que às vezes tem muito isso, né? Tem que dormir 8 horas. Essa é o que recomenda, digamos, a Organização Mundial de Saúde de forma geral. Seria Sim. isso, ter um sono normal? Então, o sono de qualidade, ele precisa de quantidade suficiente e qualidade. Então, por exemplo, não adianta você dormir muitas horas se você não tem um sono de qualidade, porque no outro dia você vai continuar cansado. O inverso também é verdadeiro. Você pode dormir até poucas horas, mas para aquela pessoa, aquele número de horas pode ter sido suficiente para ela estar, pode ter sido um sono reparador e no outro dia ela não sente falta, o organismo dela não sente. Então, essa questão das 8 horas, ela equivale sim para a maioria das pessoas, mas a maioria não significa todo mundo. Então, existe uma curva onde a maior parte dorme uma média de 8 horas, uma grande parte também dorme menos que 8 horas, que são os dormidores curtos, ou seja, eles precisam de menos horas para se sentir reparados e no bem-estar. Por exemplo, esses dormidores curtos, eles dormirem muito, eles se sentem mal, eles ficam mal. E os dormidores longos são aqueles que sentem uma necessidade de sono maior do que 8 horas. Lembrando que uma pessoa privada de sono, uma pessoa que trabalha à noite, uma pessoa que tem um filho pequeno, enfim, a privação de sono pode gerar uma demanda da pessoa precisar de mais horas. Isso não quer dizer que essa pessoa é uma dormidora longa. Então, em geral, tem a característica que é da própria pessoa e tem situações da vida que podem mudar isso dependendo das demandas. E lembrando que com a globalização, com o passar do tempo, cada vez mais a gente está dormindo menos. Então, acho até que essas 8 horas aí, daqui a alguns anos, vão ser discutidas. Então, dormir, pelo que eu entendi, o sono é de qualidade, não depende do número de horas, mas depende de eu acordar bem, né? Eu ter dormido uma noite, talvez contínua, né? E acordar descansada, né? Que Isso, tenha sido reparador. Isso, na verdade, a gente precisa entender que cada organismo, né, cada pessoa funciona do jeito. E isso é que o sono, para mim, é tão interessante, porque dar essa orientação de uma forma geral é importante que as pessoas percebam que
a dificuldade com o sono, a própria pessoa percebe que tem alguma coisa errada. Ou ela está dormindo demais durante o dia e talvez a qualidade do sono dela da noite não esteja legal, ou ela não está dormindo bem durante a noite. Então, a partir disso, a atenção para isso é interessante. Agora, o fato de se sentir bem, restaurado no dia a dia, provavelmente essa pessoa não tem queixa de sono. Agora, se ela se sente restaurado 1, 2 dias, mais 3, 4, 5 dias, não, talvez precise olhar melhor para isso. Bem interessante. A gente, quando vai ver a população que eu cuido, né, que a gente vai falar dos pacientes com problemas renais, principalmente aqueles que têm um déficit de função. Então, o rim já funciona menos e principalmente aquele grupo que é dependente de um tratamento de substituição, ou seja, de diálise, seja hemodiálise, seja diálise peritoneal ou os transplantados. Quando a gente foca nesse grupo, é impressionante como é muito mais frequente, né, as patologias do sono. Me chamava a atenção como nefrologista, porque eles recorrem muito a gente, e isso talvez chegue pouco para você, mas como a gente tem um contato muito direto com esses pacientes, às vezes vem 3 vezes por semana, pelo menos, né? Ou no mínimo uma vez por mês. Então, ele tem mais acesso a gente. E eles me queixam muito de insônia. Essa é uma queixa frequente. E hoje me chamou muita atenção aqui, que quando eu abri a caixinha de perguntas, e depois eu vou colocar aqui, a queixa maior deles, pelo menos desse pequeno grupo que me fez perguntas, foi da sonolência. Então, uma coisa que a gente tinha comentado, que às vezes, quando você deixa de dormir, você percebe que tem alguma coisa errada. E fala, eu preciso comunicar para um profissional da saúde. E às vezes, quando você dorme à noite, mas você tem sonolência, igual você falou, o dia não é produtivo, você tem sonolência diurna, né? Às vezes você não percebe que isso também precisa ser comunicado, né? Sim. Então, como é que você percebe isso mesmo no seu consultório? O que é mais comum? Chegar o paciente com insônia ou chegar o paciente com sonolência excessiva? É interessante essa queixa realmente com o sono, porque a sonolência ela tem muitas vezes ela não é considerada, né? Eu vejo muito a sonolência, principalmente porque chega muito no meu consultório paciente com apneia do sono. Lembrando que talvez a gente, há pouco tempo atrás, tanto nós, profissionais de saúde, não perguntávamos muito sobre o sono, e o próprio paciente também não tinha o hábito de falar como era o sono dele, né? Tem algumas situações de vida, tipo a idade ou algumas comorbidades que as pessoas parece que esperam não dormir bem. Então, às vezes, o idoso acha que ter insônia é normal. E não é normal. Tem alguns fatores a mais aí a ser considerados e que realmente pioram com a idade, mas isso pode ser otimizado, sim. Então, assim, realmente, a sonolência excessiva, ela é importante. A insônia, ela, dentre os distúrbios do sono, é o mais prevalente, não só na nefrologia, mas na população como um todo, porque a insônia ela é caracterizada por uma insatisfação com o sono, seja na quantidade, na qualidade, seja a dificuldade de iniciar o sono, de manter, ou até mesmo despertar muito precoce. Então, a partir disso, descartando outras causas para justificar isso, e isso se perdurando mais do que alguns meses, a gente considera isso como insônia. Então, assim, a maioria dos pacientes de insônia não vai chegar para mim, como médica do sono, vai chegar para você mesmo, os seus da nefrologia e os outros pacientes com as suas especialidades. Então, por isso que é tão importante a gente estar divulgando isso aqui, para outros colegas também adentrarem mais nesse conhecimento e poderem ajudar os pacientes, porque nem todo mundo vai para um especialista de sono. Mas, óbvio, quando precisar, sabe que pode contar com a gente naquelas situações onde elas não estão conseguindo resolver, né? Isso, perfeito. E adentrando agora, assim, vamos falar um pouquinho dos distúrbios do sono mesmo, né? E daqui a pouco a gente vai poder falar para todo mundo que está nos assistindo também algumas dicas, né? Para dormir melhor. Mas a insônia é disparada a queixa mais frequente do paciente para mim, né? Desde como clínica, como nefrologista, né? Você acabou de citar o que seria, né? Ter uma insônia. E por que é tão comum assim os renais crônicos terem insônia? Tanto os fatores de risco, né, para ter insônia, igual você falou, os idosos, né, às vezes as comorbidades, o diabetes, a própria doença renal, porque você tem acúmulo de toxinas, a uremia. A doença renal crônica, ela pode levar a um desbalanço hormonal de uma glândula que fica no pescoço, que chama
paratireoide. Ela é vizinha da tireoide, por isso que ela tem esse nome, paratireoide. E essa glândula está muito relacionada, quando ela está descompensada, com distúrbios do sono, né? Esses pacientes, eles costumam realmente ter dores ósseas, e isso também é um fator a mais, que seria a dor, né? Atrapalhando no sono. Sim. Mas esse distúrbio por si só. A anemia no doente renal crônico, então esse balanço, né? Às vezes, muitas vezes é uma população mais idosa, muitas vezes é uma população com comorbidades, né? Além do diabetes, obesidade, que quando junta esses fatores, com mais os fatores relacionados à doença renal, né? Torna esse problema tão prevalente, né? Esses renais crônicos, eles estão chegando no seu consultório ou eles realmente estão ficando mais com os nefrologistas? Olha, Mari, eles não chegam muito, não, no meu consultório, para ser sincera. Os seus chegam. Mas, assim, realmente, o dia a dia, provavelmente, eu acho que quem acaba conduzindo mais é você. O que chega mais pra gente é quando é uma insônia que realmente não está conseguindo resolver, ou quando tem associado algum distúrbio como a apneia, parece chamar mais a atenção, assim, do próprio paciente, ou, na verdade, da família, dos companheiros, acabam se assustando mais. Parece que a queixa de insônia tem um pouco menos de importância na visão das pessoas. Eu acho interessante você falar isso, porque a prevalência de insônia é muito alta e está cada vez maior. E eu não vejo bom prognóstico com o passar dos anos, porque isso está cometendo várias idades, desde as crianças, adolescentes, adultos, jovens e idosos. E com a pandemia, eu acho que isso aflorou ainda mais, né? Mas eu acho que a gente precisa considerar alguns pilares que contribuem para a insônia, como gênero. Então, as mulheres são mais acometidas por insônia. Lembrando que a insônia, ela tem interferência de fatores físicos, como você mesmo falou, de doenças, de problemas metabólicos, hormonais, e problemas emocionais também. Então, uma pessoa que está com ansiedade, que está com problema emocional, que está com depressão, ela tem uma chance maior de fazer insônia, porque, em geral, a gente passa o dia fazendo coisas e o momento que a gente para é na hora de dormir. Muitas vezes questões que a gente escondeu durante o dia ali, que não quis entrar, à noite elas chegam. Ou às vezes você vai dormir e não consegue dormir fixo naquilo. Então, são duas questões aí bem interessantes. Então, o gênero, no caso, as mulheres são mais frequentes. Com o passar dos anos, no caso, os idosos, a idade também influencia. As influências hormonais, como você mesmo falou, e algumas doenças. Lembrando que cada vez mais a gente está sendo mais exposto à luz depois de escurecer, no caso à noite, luz artificial, ao celular, à TV, ao computador. E durante o dia, muitas vezes, principalmente os idosos, acabam não tendo muita exposição solar. E aí, isso também é mais um fator, que é uma desregulação do nosso ciclo circadiano, ou seja, do nosso reloginho biológico, que também acaba atrapalhando na questão do sono e podendo gerar a queixa da insônia. Perfeito. E diante de um paciente com insônia, quais são as primeiras recomendações, né? Claro que vai avaliar ele como um todo, mas existem algumas mudanças comportamentais, né? Que eu acho que seria importante a gente poder falar para todo mundo, né? Que não tem efeito colateral e vai, com certeza, melhorar. Como é que seria? Que é a tão conhecida higiene do sono, né? Sim. É interessante porque nas crianças e nos idosos isso fica muito mais marcante. Não necessariamente a higiene do sono, mas a necessidade dela. Porque nesses períodos eles sofrem muita interferência quando a higiene do sono não é bem feita. No dia a dia, o que a gente pode ver é que durante o passar do dia, quando vai chegando a noite, o ideal é que o nosso organismo vá desacelerando para a gente conseguir dormir. Então, do mesmo jeito que existe o reloginho biológico que nos dá a informação de ficar acordado e nos dá a informação de dormir, tem vários outros reloginhos nos sistemas do nosso organismo, inclusive no renal, onde o sistema renal, em geral, na maioria das pessoas saudáveis, durante a noite, a pessoa não urina muito e a pessoa acaba urinando mais quando está acordada. Isso tudo é regulado, né? Pelo reloginho biológico também do sistema.
Então, quando há uma desregulação em algum desses níveis, acaba desregulando outros níveis também. Então, orientações gerais, assim, sobre higiene do sono. O que seria higiene do sono? São orientações de um cuidado, de uma limpeza do sono, né? Como a gente pode fazer para deixar o sono mais limpo. Ou seja, próximo do horário de dormir, evitar exercício físico extenuante que vai te deixar mais ativo, evitar se alimentar muito próximo de dormir, lembrando que às vezes a gente esquece que se alimentar é uma atividade onde o organismo vai direcionar energia para o sistema gastrointestinal. Ele vai direcionar ali, o sistema circulatório vai atuar ali naquela região. Então, a partir do momento que você come próximo do horário de dormir, seu sistema drenou energia para ali. Então, você, em vez de desacelerar, você está usando energia para fazer a digestão. Então, evitar comida muito pesada ou muito próxima da hora de dormir. Evitar cigarro, bebida alcoólica, que inclusive tem um mito de que ela melhora a qualidade do sono. Ela é um bom indutor do sono, mas ele piora a qualidade do sono, aumentando o sono superficial, diminuindo o sono profundo e ainda aumentando o número de apneias para quem tem e aumentando a chance de ter ronco para quem não tem. Então, além disso, evitar cafeína ou qualquer estimulante, como energético, chás estimulantes, como chá verde, chá preto, chá mate, também após o final da tarde, início da noite. E eu ressalto que muitos pacientes falam, eu tomo meu café antes de dormir e não tenho problema com sono. E muitas vezes eu explico, tudo bem, talvez você realmente não tenha problema na indução do sono, mas você pode ter problema na qualidade do sono. Então, pode ser uma noite que você fragmenta mais o sono, ou seja, desperta mais facilmente, fica mais no sono superficial. Então, o café, ele realmente não ajuda, estando muito próximo da hora do sono. E durante o dia, hábitos saudáveis, como comer bem, comer saudável, tomar bastante líquido, praticar atividade física. Então, de uma forma geral, evitar tudo que estimula muito durante a noite e estimular o teu organismo durante o dia de forma saudável. Perfeito. E aquele paciente que ele tem insônia porque ele dorme no horário errado, né? Ele não tem sono à noite, mas durante o dia ele fica dormindo. Uhum. Existe também alguma recomendação para a gente conseguir regularizar, né? Em geral, como eu falei, esse reloginho biológico, se ele está desregulado, a pessoa acaba dormindo ou ficando acordada em horários inapropriados. Ou seja, às vezes ficando acordada à noite e dormindo durante o dia. É muito comum entre os idosos, por vezes que não têm muitas atividades, ou as pessoas após se aposentarem, terem essa queixa. Porém, a gente precisa entender que para conseguir dormir à noite, a gente precisa de duas coisas. Ter sono, que no caso, se você dorme muito durante o dia, você não vai ter sono suficiente à noite, ou seja, a gente diz que não há uma pressão de sono suficiente. E a gente precisa também diminuir, desacelerar o metabolismo, como eu expliquei anteriormente. Então, o ideal é que, em havendo cochilos durante o dia, se não tiver um problema maior de sonolência excessiva, o cochilo que ele seja de, no máximo, 40 minutos, 1 hora, e que ele não seja muito próximo da hora de dormir. Então, o ideal é, se for depois do almoço, lembrar da possibilidade de um aumento de chance de refluxo, principalmente em quem tem queixa. E se for cochilar, não passar disso, porque às vezes a pessoa dorme 3, 4 horas, faz sono profundo no período da tarde e à noite realmente está sem sono. Então, fica meio bagunçada a rotina. Perfeito. Aí, uma vez que o paciente foi diagnosticado com insônia, né? A gente faz todas essas orientações de estilo de vida para melhorar. E quando isso não é suficiente, né? Quais recursos que a gente tem hoje para ajudar um paciente com insônia? A insônia, existem métodos farmacológicos, que são as medicações, e os métodos não farmacológicos, são orientações enfim, tudo que envolve o que não é o remédio. Lembrando que o padrão ouro de tratamento para insônia, principalmente a insônia primária, que a gente chama, ou seja, a insônia independente de outras causas, é a terapia com psicóloga cognitivo-comportamental para insônia, ou seja, a insônia, primeiro, um dia ela começou com uma dificuldade com sono. Mas com o passar do tempo, principalmente dos meses, aquela pessoa começa a desenvolver outras questões, ou seja, ela já começa a ter comportamentos de perpetuação da insônia, de continuação. Então, por exemplo, a pessoa
teve um trauma. À noite, eu tive uma paciente que o marido dela bebia e ele chegava na madrugada. E aí ela tinha insônia, esperando ele chegar. E passou o tempo, ela se separou, ela não tinha mais o marido, não, a causa inicial não existia mais, mas ela continuava acordando na mesma hora. Então, esses fatores de perpetuação precisam de ajuda do psicólogo, da terapia, para justamente enfraquecê-los, para eles não terem tanta força assim. Então, realmente, a terapia é importantíssima e as psicólogas são nossas companheiras aí. E as medicações que, bem indicadas, orientadas e acompanhadas, também são boas opções. O grande problema, e o que a gente tem que lidar atualmente, é um superuso de medicações, uma prescrição exacerbada, os pacientes querendo medicação, às vezes você quer tentar uma outra opção. Então, assim, realmente, nesse contexto, a gente tem essa luta aí para tentar explicar que nem tudo é resolvido com medicação. Ou, às vezes, é até resolvido naquele momento, mas pode te trazer um problema muito pior amanhã. Então, eu acho que isso tudo precisa ser explicado e entendido. Perfeito. E aí, dos renais, eu queria chamar a atenção dessa questão dos medicamentos mesmo, né? Porque eles vão ter, muitas vezes, um efeito mais prolongado, já que todos esses remédios, a maioria, é eliminado pelo rim. E quando o rim não funciona bem, então ele dura muito mais. Então, uma pessoa com rim normal ia excretar aquele remédio daqui a 4, 6 horas. Como o rim não excreta, ele tem uma duração muito mais prolongada. Então, a gente tem que ajustar a dose e, de preferência, escolher uma medicação que tenha um tempo de vida menor, né? Então, é um cuidado que a gente tem que ter com esses pacientes, né? Uhum. Em relação a essa questão de insônia também, o que eu vi em relação à diálise é que ela parece ser um pouco melhor quando o paciente transplanta. Essa queixa parece melhorar um pouco. Chamou a atenção aqui nos comentários, até uma paciente renal falando, né, que ela teve insônia em 2 momentos. Quando teve o diagnóstico da doença, porque é isso que você falou, às vezes tem muito a ver com a parte emocional, né? Uhum. A ansiedade, os medos, e depois por uma medicação que ela usou que tinha como efeito colateral, que é o corticoide, né? Que também é uma medicação, inclusive, que está sendo muito usada agora no Covid, né? Talvez seja interessante até a gente Falar, né? comentar que ela pode ser causa de insônia. Por isso que muitas vezes a gente até recomenda tomar pela manhã para não interferir tanto no sono à noite, né? Sim. Pegando esse gancho, dentro dessa questão de relógio biológico, quando chega à noite, na ausência de luz, a gente produz a melatonina, que é o hormônio que estimula o sono. E durante o dia, para a gente acordar, ficar ativo, alerta, desperto, a gente produz o cortisol. Então, o corticoide, ele tem uma ação parecida com a do cortisol. Então, por isso que a gente usa pela manhã, como você mesmo explicou, e também é um momento mais do pico dele, a gente otimiza até a ação dele, mas, dependendo da dose, do tempo de uso, do horário, pode sim gerar insônia. E agora, pegando outro gancho aqui, que a Verônica colocou, né? Desde que descobri ter doença renal, não durmo uma noite inteira, sempre acordo para urinar e não tomo nenhum remédio. O que acontece, então? A Verônica, ela faz um tratamento conservador. Então, ela ainda tem uma parte de rim funcionante, diferente daquele paciente que está dialisando, que muitos deles param de urinar. No paciente em tratamento conservador, mas que tem uma deficiência, o rim é o grande responsável por fazer a gente concentrar a urina. Então, para quando a gente esteja dormindo, para que não atrapalhe o sono, né? Ele concentra essa urina ao máximo para que você só tenha vontade de urinar pela manhã. Como o rim está com um defeito, com um problema, ele perde essa capacidade. Então, às vezes, é realmente uma causa de fragmentação do sono. Ele fica acordando à noite para urinar. E, infelizmente, não tem... Quando é essa causa, é por uma deficiência de filtração renal, não tem um remédio para reverter isso, né? Mas chama atenção que é outra causa de distúrbios do sono, né? Que tem como causa doença renal. Aí, pegando esse gancho aí, além dessa causa, as outras causas que não necessariamente são de doença renal crônica, mas uma pessoa que toma muito líquido à noite, né? Que você pode até explicar isso. Uma pessoa que toma diurético
ou as pessoas que têm apneia do sono, elas também têm uma chance maior de urinar mais à noite. Isso também pode acabar atrapalhando um pouco o sono. E aí são casos que a gente pode ajustar diferente da sua paciente. Perfeito. E aí, então, já que você falou nesse assunto, também um tema que eu acho que a gente precisa muito divulgar, né? Que é a apneia do sono, né? Ele é muito mais frequente também nessa população de renais crônicos, né? Ter doença renal crônica vai entrar como fator de risco, mais uma vez, porque os fatores de risco para você ter apneia estão presentes na população renal, porque a maioria tem alguma comorbidade, né? Diabetes, hipertensão, obesidade, né? Então, eles casam nas causas que levam a um problema, e a apneia, ela é uma causa de aumento de pressão arterial, de descontrole pressórico, aquele paciente que a gente, nossa, tá muito difícil, eu já tô, né, já dei várias medicações, ele é aderente ao tratamento e não controla, então é uma causa de pressão descontrolada. E, além disso, se a gente não faz o diagnóstico, ele está relacionado ao aumento do risco cardiovascular. O que é isso? Esse paciente que tem apneia e não está tratando, ele vai ter um risco maior de ter um infarto, de ter um AVC, né? E o paciente renal crônico, ele já tem esse risco. A principal causa de morte num paciente renal crônico são as doenças cardiovasculares. Então, por isso que a gente vai chamar bastante atenção nesse tema, porque se você já tem um risco pela sua doença, você não quer agregar mais risco, né? Tendo uma apneia e não fazendo o diagnóstico. Então, o que seria a apneia do sono? Se você puder nos explicar de uma maneira simples, né? E quem é o paciente que a gente deve pensar? Quando eu penso que esse paciente pode ter para encaminhar para você? Então, a apneia do sono é uma doença crônica que no último Epsono, um estudo que foi feito aqui no Brasil, detectou que em média 1/3 da população, ou seja, em média 30% da população tem apneia do sono. Isso de uma forma geral, não necessariamente por idade. Com o passar dos anos, no caso, os idosos têm mais chance ainda de ter apneia. Por quê? A apneia do sono são pausas respiratórias que acontecem durante o sono, e essas pausas elas duram no mínimo 10 segundos, e a partir disso pode acontecer um despertar, ou seja, o cérebro desperta a pessoa para ela voltar a respirar, ou pode acontecer uma dessaturação, cai o oxigênio do sangue e a partir disso o cérebro também, de alguma forma, desperta. Não necessariamente é aquele despertar que a pessoa acorda com o próprio ronco, mas é um micro despertar, muitas vezes, que a própria pessoa que está dormindo não percebe. Mas o companheiro ou companheira vê e se assusta, entendeu? E às vezes não consegue nem dormir assistindo ali aquela briga entre respirar e dormir. A partir disso, podem fazer eventos de queda parcial da respiração, que a gente chama de hipopneia, ou queda realmente mais do que 90%, ou total, que são as apneias. Durante a noite, as pessoas que têm apneia do sono fazem isso muitas vezes. Então, assim, uma pessoa que faz mais do que 30 vezes esses eventos por hora de sono, são pessoas que têm uma apneia mais severa ou grave. Se você calcular isso por hora de sono, dependendo de quantas horas a pessoa dorme, por todos os dias da semana, por anos, com certeza esse organismo aí, no mínimo, a pessoa vai ter pressão alta, porque até então você está relaxando, seu organismo está se adequando, a respiração está diminuindo, a frequência cardíaca também, e aí você para de respirar e volta com tudo, porque o coração tem que compensar ali para você, né, se restabelecer. Então, a partir disso, é uma doença grave que precisa, sim, de uma atenção enorme. Então, muitas pessoas que roncam, elas não ligam para isso e acham que é besteira, principalmente os homens. Mas, óbvio, nem todo ronco é apneia, mas muitos roncos são apneia. Então, o principal sintoma da apneia é o ronco, mas pode ser detectado por uma sonolência excessiva diurna, como a gente falou. Mas é uma sonolência que normalmente chama a atenção. Assim, a pessoa dorme na recepção do consultório, a pessoa dorme, às vezes, no carro. Pode acontecer, o risco de acidentes de trânsito, de acidentes de trabalho é maior. Então, assim, a pessoa pode ter essas pausas respiratórias noturnas presenciadas por alguém, pode ter fragmentação do sono, ou seja, desperta várias vezes à noite, pode até mesmo ter a queixa de insônia por esses despertares, e a famosa noctúria, ou seja, acorda mais vezes à noite para urinar também. A partir de algum desses sintomas clínicos,
com algum fator de risco, às vezes um sintoma clínico, tipo ronco, com a pressão alta, a gente já tem uma suspeita forte, dependendo do exame físico. Existem alguns questionários que a gente pode fazer a score, e a gente faz um exame chamado polissonografia, que é um exame que a pessoa vai dormir, em geral, no laboratório do sono. Existem algumas outras opções de exames mais simplificados, mas, no geral, a pessoa vai dormir monitorizada para a gente entender melhor como é essa noite de sono da pessoa. É muito interessante, né? Inclusive, esse final de semana, por coincidência, eu estava conversando com um paciente que tem apneia, né? E ele estava falando que da experiência dele, como tratar mudou a vida dele para melhor. Que foi, você vai falar do tratamento, ele disse que assim, foi difícil a adaptação, mas que mudou. Ele falou que ele tinha que ir para Recife dirigindo e ele não conseguia, porque ele estava dormindo, tinha que parar na estrada, ou seja, de Maceió, 4 horas de viagem ou até menos, ele tinha que parar para dar uma cochilada. E aí ele começou a levar a esposa, né? Porque ele não viu que estava muito perigoso, e agora ele disse que nem pensa em dormir, né? Está tratado. Então, assim, como em alguns casos, alguns casos são bem marcantes, mas a gente quer falar para todo mundo que não precisa chegar nesse estágio, né? Então, realmente, né? Se você tem uma hipertensão descontrolada, obesidade, né? Um pescoço maior, né? Ronca muito, né? Precisa procurar um profissional realmente para fazer o exame, igual a doutora Renata falou, né? Da polissono, para ter um diagnóstico e aí a gente abordar o tratamento. Qual seria? Como é que a gente trata esse paciente? O que vocês dispõem hoje? E lembrando só, Mari, antes de falar de tratamento, que eu estimulo você e os outros colegas que não são especialistas em sono, a partir da suspeita de um paciente desse, vocês podem pedir a polissonografia. Às vezes o paciente ganha até tempo, porque ele já chega para a gente com o exame e aí a gente consegue conduzi-lo mais fácil, mais rápido. Então, pode sim conduzir nesse aspecto, até onde vocês, né, derem conta. E o tratamento padrão ouro para a apneia do sono se chama um aparelho de pressão positiva, ou seja, é um aparelho como se fosse uma máscara de respiração, onde ela pega o ar do ambiente e joga no nariz, na boca, numa pressão maior do que a pressão da obstrução. Então, eu acabei não explicando muito da obstrução, mas ela acontece no nível da faringe, ou seja, da garganta, ali próximo da região das amígdalas, do final da língua. E, como a Mari mesmo falou, tem várias causas. Então, como o canal é estreito, do nariz até o pulmão, até a traqueia, pode ter alguma obstrução nesse caminho. A obstrução mais comum é na região da faringe, que pode ser por problemas dentro do próprio canal, então uma amígdala grande, uma língua grande que acaba empurrando mais para trás, um queixo mais posteriorizado, que também dá menos espaço lá atrás, ou pode ser por compressão, que a gente chama extrínseca, que pode ser pelo ganho de peso, obesidade, dependendo da posição que você dorme, pela gravidade, a gente dorme, então gravitacionalmente a coisa já cai mesmo, né, para a maioria das pessoas, e como a Mari vai explicar no renal, tem algumas outras causas que podem contribuir. A partir da obstrução nessa região, o CPAP, para os pacientes, principalmente que a gente considera graus moderados a graves, ele é o padrão ouro e a gente tem ótimas respostas. O paciente que ronca, para de roncar, o companheiro ou companheira passa a dormir bem, a pessoa que urinava muito à noite em decorrência dessa apneia diminui essa noctúria. Então, assim, realmente muitas coisas melhoram. Fora que você se sente mais disposto, mais ativo e diminui o risco, por exemplo, de um acidente de trânsito, como foi esse que você falou. Perfeito. E chama atenção realmente essa questão de urinar, né? Que às vezes o paciente acorda muito para urinar, a gente não vê uma causa clara, né? Às vezes ele não tem uma disfunção renal grave, às vezes ele só é um hipertenso, e aí essa pode ser uma das causas, né? Só antes de continuarmos, além do CPAP, existem outras opções de tratamento. A gente sempre orienta para todos a perda de peso quando eles estiverem acima do peso, e alimentação saudável, exercício. E além do CPAP, se o paciente tiver indicação, existe também a opção de tratamento junto com o odontologista, que a gente chama de um aparelhozinho intraoral, em casos específicos, e cirurgia em casos específicos também. Um dado muito interessante que eu vi aqui, também tem alguns colegas da área, entrou um amigo meu, nefrologista, o Carlos Coga, tá, o pessoal da enfermagem que trabalha comigo. Então, assim,
E tem alguns renais crônicos aqui em diálise nos assistindo. O nefrologista está sempre orientando o paciente que faz diálise para ele não exagerar nos líquidos, né? E na comida, principalmente nos líquidos, porque esse paciente ele perde a capacidade de produzir urina suficiente. Uma pessoa que não faz diálise, se eu beber hoje 2 litros, o meu rim vai eliminar todo o excesso, né? Ele fica com o que ele precisa e elimina o excesso. O paciente em diálise, o rim não tem essa habilidade. E muitas vezes ele produz muito pouca urina. Digamos que ele produz 200 ml em um dia, de 24 horas. Tem alguns que produzem zero, tem alguns que produzem um pouco mais. Mas a maioria produz muito pouco. Digamos, se a gente for fazer uma média, vamos colocar aqui 200 ml. Então, ninguém consegue sobreviver realmente sem beber nada, né? Então, você vai beber. Só que a gente orienta esse paciente a ter um limite. Então, ele vai beber 800 ml de líquido num dia. Esse excesso que sobrou, ele não faz, a maioria dos pacientes não conseguem fazer um tratamento diariamente. Porque se acumulasse todo dia e fosse igual o banho que a gente toma todo dia e tira o excesso, diálise não. A maioria faz um método que é 3 vezes por semana. Então, de um dia para o outro acumula. E aí, esse paciente, esse ganho de peso, né, a gente orienta muito, que ele é perigoso, ele descompensa muito, porque o paciente começa a ter um volume de sangue muito maior do que é para dar. E se tem muito maior, muita gente vai ter que trabalhar, né? Principalmente o coração, ele fica sobrecarregado, ele tem que lidar não com um número X que ele foi preparado para lidar, vai ter que dar com um número maior. E aí, trazendo isso para a apneia, foi muito interessante quando eu fui ler. O que ele explica? Esse líquido todo, que às vezes o paciente, tô inchadinho na perna, né? Um pouquinho de, quando a gente vai examinar, tem um pouquinho de líquido no pulmão. Mas o líquido, ele é balanceado. Ele vai em excesso um pouquinho para cada lugar. Quando o paciente deita, é a lei da gravidade. Ele vai tender a se acumular mais na cabeça. Enquanto você está em pé, ele tende a descer mais. E quando você deita, ele vai ser distribuído por toda essa parte do corpo, inclusive a cabeça. E aí começa a inchar. Aquele inchaçozinho que o paciente vê na perna, ele vai começar a inchar por dentro da garganta. Então, se já tinha uma obstrução leve, né? Ela vai se agravar, porque vai ter como se fosse um edema ali mesmo, um inchaço por excesso de líquido. E aí, quando a gente vai ver, eles fizeram para ilustrar, com alguns pacientes, vamos fazer a polissono, né? Esses pacientes tinham mesmo problema de fazer muita apneia, e vamos agora dialisar esse paciente em vez de 3 vezes por semana, todo dia. Então, ele vai ter um controle de líquido melhor, não vai acumular tanto. E a melhora foi, assim, importantíssima. Então, esse é um fator a mais para a gente ter tanta apneia no paciente com doença renal, principalmente nas fases mais avançadas, chega a ser até 70% dos renais crônicos acometidos com apneia, de 50% a 70%. A gente está falando dos renais crônicos em algum método de diálise, que eles têm todo esse problema de balanço de líquido. Então, isso foi, assim, um número chama muita atenção, e talvez a gente precisa realmente olhar para isso, tratar esse lado da apneia, né? Que feito a gente falou, uma apneia não tratada é aumento de risco cardiovascular, tudo que a gente não quer, né? Para um paciente renal, né? Então, muito, muito interessante mesmo. E hoje, esses aparelhos... Mari, só antes da gente continuar, eu queria só ressaltar que no caso da apneia, diferente da insônia, a prevalência é maior entre os homens, é maior entre 40 e 50 anos, provavelmente aqueles sobrepesos, obesos, mas as mulheres, após a menopausa, elas se igualam aos homens, então atenção às mulheres após a menopausa principalmente, e, óbvio, alguns fatores craniofaciais que aí podem estimular, como você mesmo falou, um pescoço mais largo, curto, um queixo mais para trás, aí a gente avalia a parte anatômica, mas homens, roncar não é normal. Geralmente eles procuram mais porque as esposas reclamam, né, do que por perceberem que é importante cuidar desse aspecto da saúde, né? São as esposas que levam ou que matam. É verdade. Eu ia até fazer mais uma pergunta, mas eu acho importante. Só faltam 15 minutos para a gente acabar a live. Então, eu queria também entrar num último tema para ver se dá tempo da gente responder ainda algumas pessoas que fizeram, né?
Então, só para finalizar, também uma outra queixa que é frequente na população dos renais são movimentos das pernas durante o sono, né? Como se fosse uma perna com vida própria. Ele nem está programando e a perna está lá mexendo, mexendo. Também pode incomodar bastante o parceiro, né? Porque é uma pessoa muito inquieta no sono. Queria saber se isso realmente configura uma patologia, uma doença, né? Como também desconfiar que a pessoa pode ter esse distúrbio do sono. Então, essa é a síndrome das pernas inquietas, que é uma doença sensitivo e motora, ou seja, a pessoa tem a sensação de incômodo nos membros inferiores, que pode ser dormência, dor, sensação de furadas na perna, alguma sensação de incômodo que faz com que ela precise mover a perna para aliviar aquele incômodo. Então, por isso que é sensitivo motora. É um diagnóstico de exclusão, ou seja, a gente precisa excluir outras causas que podem simular essa doença. Ou seja, a pessoa pode ter cãibra na perna, pode ter uma dormência, pode ter um edema, como os renais, pode ter artropatias, problemas articulares, problemas vasculares, neuropatias, enfim. Várias coisas podem dar algo parecido com isso. Quando a gente exclui a causa, porque em achando a causa, teoricamente, você trataria a causa e resolveria o problema, consideraria como a síndrome das pernas inquietas. Ela está muito associada, está mais frequente em mulheres, também nessa mesma idade que eu falei, acima de 40, 50 anos, e tem uma associação muito importante com a anemia ferropriva, ou seja, com a queda de ferro ou ferritina, o que é um padrão conhecido aí entre vocês, e principalmente nos pacientes renais crônicos. Então, ela é muito frequente nos renais crônicos, também nas grávidas, e em alguns pacientes mais debilitados mesmo, com anemia ferropriva. Ah, perfeito. E como é que trata, uma vez que a gente faz esse diagnóstico, que é clínico, né? Uhum. A gente primeiro precisa fazer esse diagnóstico, a partir disso excluir as causas e o tratamento envolve reposição de ferro para os pacientes que tiverem essa carência e existem algumas medicações que podem sim controlar esse sintoma. Muitas vezes essa pessoa da perna inquieta, ela pode não chegar referindo essa queixa toda florida que eu falei, ela pode chegar só com a queixa de insônia ou até mesmo de sonolência, que ela não dorme bem. E aí você também precisa entender melhor como que é essa insônia para, a partir disso, pensar em tratar a pernas inquietas. Isso. Alguns pacientes a gente consegue perceber um pouco também pela diálise, porque ela pode acontecer não só no sono, né, como no repouso. Sim. E aí, como eles ficam lá 4 horas em repouso, né? E aí a gente vê alguns pacientes que não conseguem ficar, as pernas ficam muito inquietas. Então, assim, é uma pista porque a gente tem não tem um momento de consultório com o paciente, né? A gente tem uma vivência semanal ali, às vezes, horas, né? Então, algumas É porque, coisas no a gente caso consegue. desses pacientes, a gente teria até que ver se durante a diálise essa queixa que ele tem nos membros é a perna inquieta ou seria, não sei, relacionada ao edema, ao fato de ficar na mesma posição por muito tempo. Enfim, porque teoricamente as pernas inquietas seriam associadas mais ao repouso ou ao início do sono mesmo. E, em geral, durante o dia acaba melhorando, provavelmente porque há um movimento maior. Então, é interessante isso que você falou mesmo. É, porque como ele faz um repouso durante o dia, né? Bastante. Uhum. Fica, chama atenção. Então vamos agora abrir, que a gente tem poucos minutinhos, 10 minutos. Vou abrir aqui. Quem puder mandar as perguntas aqui no balãozinho de pergunta, fica melhor para a gente achar, né? Vou colocar aqui. Essa daqui, que é muito comum para os profissionais da saúde, né? Que ela colocou aqui: plantões noturnos causam distúrbios do sono? Então, quem trabalha à noite e tem um ritmo diurno, a gente considera isso como um trabalhador de turno. Realmente é um grupo que sofre bastante e tem que ter um cuidado redobrado com o seu sono, ou seja, com a higiene do sono, que foi o que eu falei, e com o entendimento dos seus ritmos circadianos, do seu reloginho biológico, mediante a sua vida, a sua profissão, a sua demanda. Então, pode sim causar problema de sono, tanto a pessoa que ela é mais noturna, que ela é mais ativa à noite, que trabalha de dia, essa pessoa também pode ter problema de sono, e a pessoa que é mais diurna, que é a maioria das pessoas, e precisam trabalhar à noite, como foi o caso que você citou. Então tem que ter um cuidado redobrado com isso aí. Perfeito.
E tem alguma dica, assim, para esse grupo de profissional, depois de passar uma noite em claro, ele deve de manhã dormir um pouco, mas ter uma dormida mais curta para regularizar a noite, né? Existe alguma recomendação? O que a gente recomenda, pode sim dormir quando chegar do plantão, mas às vezes a pessoa não consegue e o nosso organismo ele tem a capacidade natural de conseguir esticar o tempo que a gente está acordado. Então a tendência é às vezes a pessoa dar o plantão à noite, no outro dia emendar, fazer as coisas e deixar para dormir só na outra noite. Qual o problema disso? Não, não é um problema, mas você precisa calcular aí melhor esse sono, porque uma noite perdida de sono, ela não é reposta com a noite seguinte. Porque a noite seguinte você vai dormir só, vamos dizer, suas 8 horas de sono. Então, e aquelas 8 É. que você perdeu? Então, em geral, uma pessoa que dá um plantão, ela precisa compensar, seja no dia seguinte, durante o dia, ou seja, enfim, na noite, já dorme mais cedo, e aí tenta desacelerar para no outro dia. Então, assim, em geral, uma noite perdida, ela precisa, às vezes, de mais de uma noite de sono para ser compensada. Então, acho que essa é a minha maior dica. Não ache que, senão você vai ficando com um débito de sono cada vez maior e isso vai te trazendo problemas e você acaba não relacionando a sua privação de sono. Perfeito. Deixa eu colocar aqui outra pergunta. Essa daqui, acho que ela respondeu, mas vou colocar de novo também, que acho que pode ajudar todo mundo. Esporte à noite, ajuda ou prejudica o sono da noite? Há uma regra, uma tendência? Não, não dá para a gente generalizar, mas sabe-se que o esporte ou qualquer exercício ou qualquer coisa que aumente seu metabolismo durante a noite pode sim prejudicar a qualidade do teu sono, seja na dificuldade de iniciar o sono, ou seja, em não conseguir aprofundar o sono. Então, tem que ficar atento nisso para realmente não prejudicar essa noite de sono. Mas eu entendo que tem pessoas que às vezes só tem esse horário, só consegue dessa forma, enfim. Aí às vezes a gente precisa adequar para a realidade de cada um. Mas a orientação geral é que a gente evite estimular muito o organismo se a gente está querendo desacelerar. É, porque também tem o outro grupo, que eu vou me incluir nele, né? Que é o que tem sonolência diurna excessiva. Então, assim, eu tenho muita dificuldade de acordar para me exercitar, né? Para trabalhar a gente consegue, mas se for para exercitar, que é o cérebro na hora fala, dá para não ir, a gente termina não indo. Então, às vezes, à noite cabe mais para o meu tipo, né? Então, é um dilema, porque no seu tipo, que você não é tão matutina, né? Os matutinos são aqueles mais dispostos durante a manhã, que acordam cedo, gostam de fazer tudo cedo, enfim. No caso, as pessoas que são mais vespertinas, noturnas, ou seja, que elas demoram de manhã a funcionar, o ideal é que também não se estimulem tanto à noite, porque já são pessoas naturalmente difíceis de dormir cedo. E às vezes essa pessoa tem a demanda no dia seguinte de acordar cedo. E aí, se você coloca mais um fator de estímulo à noite, onde você naturalmente já é estimulada, talvez você tenha dificuldade maior ainda de dormir, diferente de uma pessoa que é matutina, por exemplo. Então, assim, é algo para se ficar atento. Talvez você não seja o perfil que conseguiria fazer o esporte às 6 da manhã, mas se tivesse algum horário, ou talvez às 18 horas, no final da tarde, alguma coisa que adeque melhor, não ficar tão próximo do horário de dormir, Uhum, já ajuda. perfeito. Aqui é uma pergunta longa, não vai dar para colocar tudo, então eu vou ler aqui. Você poderia falar sobre a relação entre a doença renal crônica e a sonolência diurna, né? O que Uhum. leva o paciente a apresentar este sintoma, né? Existe alguma conduta a ser tomada para minimizar essa queixa de sonolência diurna? De fato, ela é mais comum na doença renal crônica? Sim, os distúrbios do sono, de forma geral, são mais comuns na doença renal crônica e eu estava estudando também alguns artigos que eles mostram que, dentre as causas que podem contribuir para a pior qualidade do sono e, consequentemente, uma maior sonolência durante o dia, são uma possível uremia relacionada à própria doença e, dentre os distúrbios do sono que podem aí estar relacionados, como a Mari até falou, da alta prevalência da apneia do sono, às vezes da síndrome das pernas inquietas, da insônia, às vezes você tem algum distúrbio do sono também, que acaba tirando a qualidade do seu sono durante a noite, consequentemente, você no dia seguinte acaba ficando sonolento. Lembrando também que os dialíticos, né, Mari, que fazem os turnos de diálise, às vezes é uma pessoa que faz um turno muito cedo, ou um turno muito tarde, então isso funciona, vamos dizer, como se fosse um horário de Isso. trabalho. Então,
e em algum nível também pode acabar dando essa queixa de sonolência. É verdade. E aí realmente tem também a questão que a doença renal crônica é uma doença inflamatória. O fato do rim não funcionar, né, ele termina liberando, né, muitas citocinas que, digamos assim, fica liberando um monte de substância no corpo que é inflamatório. E todo esse processo de inflamação pode gerar sonolência, né? Então, igual você falou, também a uremia. Por isso que é tão importante você ter um acompanhamento e estar o mais compensado possível. Então, sua anemia controlada, a sua doença mineral óssea, ou seja, seus níveis de fósforo, de cálcio, de PTH, vitamina D, estando controlado, né? E aí, com isso, você, uma dieta também equilibrada, tudo isso vai minimizar todos os danos, né? Inclusive a sonolência diurna. Tem alguma outra dica que você possa dar para minimizar essa queixa que foi tão frequente aqui na caixinha? De sonolência diurna? Sonolência diurna. Na verdade, assim, o que eu gosto de falar é que não existe milagre, né? Então, a gente não tem como dormir bem e não cuidar do sono e não fazer essas orientações que eu falei aqui anteriormente. Então, se você faz tudo diferente ou tudo errado, à noite talvez você tenha mais dificuldade para dormir mesmo. E, consequentemente, a sonolência é uma queixa bem prevalente no outro dia, porque com o passar dos dias, a gente começa a sentir aquela falta, né? Aquele débito. Lembrando que a gente atualmente está no contexto de uma sociedade que acha que dormir é perder tempo. E aí eu venho justamente para trazer que dormir é ganhar tempo, não só de qualidade de vida, como tempo de vida. Porque realmente, com o passar dos anos, a gente começa a ter mais demanda, o nosso organismo envelhece, a gente começa a precisar mais dele. E aí, o que a gente puder atuar para ajudá-lo a funcionar da melhor forma, a gente pode fazer. E o sono é uma forma uma forma simples, uma forma que a gente pode cuidar dele, pode pedir ajuda aos especialistas e ter um sono na melhor qualidade possível. Com certeza. Olha, faltam só 2 minutos para terminar nossa live, então acho que não vai dar mais tempo para perguntas, né? Mas queria muito agradecer, né? Você ter aceitado esse convite, ele ter dado certo, que a gente ensaiou por várias vezes, vamos essa semana, aquela semana, né? E não estava casando, né? Mas eu acho que dormir é uma das coisas melhores da vida, né? Uma boa noite de sono é maravilhoso e restaurador, né? Quando a gente dorme bem, o rendimento é outro, né? Então, por isso a gente tem que ter esse olhar, né? Eu acho que a gente divulga muito, né? Coma bem, faça exercício físico, né? Faça exames regulares e o sono, né? A gente tem falado pouco disso. Eu acho que cada vez a gente tem que incluir isso, né? E também quem está nos assistindo, fazer essa pergunta, né? Para si mesmo, assim, eu durmo bem? Será que eu posso melhorar, né? Tem alguma coisa da higiene do sono que eu posso incorporar, né? Será que lembrar que sonolência excessiva também é um distúrbio, né? Que a gente pensa só que é a falta do sono. Será que eu ronco muito? Será que a minha sonolência realmente é tão excessiva, né? Porque à noite eu estou parando de respirar. Pergunta para o seu companheiro, pergunta para alguém que mora com você, né? Se isso tem acontecido. Eu acho que são maneiras da gente vigiar nossa saúde, né? E ter esse gatilho, né? Converse com o seu médico e veja se você não é o caso de talvez precisar da ajuda de um profissional do sono. Eu, graças a Deus, tenho a minha. Quando eu preciso, eu sei para quem encaminhar, né? E sei que faz toda a diferença para o paciente, né? Deixo agora para um minutinho aí para você poder também finalizar. Quero agradecer, Mari, foi maravilhoso. Estou muito feliz de estar podendo aqui falar sobre isso. E realmente queria deixar um recado final, que é justamente isso. O sono, ele é um investimento. Quanto melhor você dormir, independente da fase de vida, você vai ganhar futuramente, ou seja, até a curto prazo mesmo. Então, invistam no seu sono, convido os profissionais de saúde para também perguntarem sobre o sono dos seus pacientes, aos colegas médicos para pedirem exame quando tiver indicação, encaminhar quando não souber o que fazer, e aos pacientes, às pessoas, para realmente pedirem ajuda e olhar para o sono com um pouco mais de cuidado, porque a qualidade de vida depende dele também. Perfeito. Gente, obrigada a todos que estiveram aqui com a gente, né? Uma boa noite de sono. Obrigada, boa noite. Tchau. Tchau.